Letícia, eu sou voluntária aqui do cursinho pré-ENEM da Unir e eu vou estar fazendo o possível para ajudar vocês aqui na disciplina de matemática como tutora. Durante o curso nós vamos estar vendo análise combinatória, estatística e probabilidade e eu espero poder ajudar vocês da melhor forma possível. Então vamos para a primeira aula de hoje, que vai ser sobre análise combinatória. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais fácil para a gente. Ok, então vamos lá. Análise combinatória, eu sou a Letícia, como já me apresentei. Bom, a primeira coisa para a gente compreender a análise combinatória é o princípio fundamental da contagem. É uma parte bem importante porque vai clarear bastante para a gente, se a gente entender isso certinho, vai clarear bastante para a gente nas próximas etapas. Então, vamos ver aqui. Se determinado acontecimento ocorre em N etapas diferentes, e se a primeira etapa pode ocorrer de K1 maneiras diferentes e a segunda de K2 e assim sucessivamente, ou seja, K3, K4, K5, dependendo do número de etapas que tiver esse evento, a qual nós estamos nos referindo, então o número total T de maneiras de ocorrer o acontecimento é dado por T é igual K1 vezes K2 vezes até o Kn. Então, o que significa isso? Significa que se eu tiver um acontecimento, né, um evento que vai acontecer em N etapas, ou seja, em qualquer número de etapas diferentes, o total de possibilidades desse evento é o produto entre essas etapas. É basicamente isso que eu quero dizer aqui com essa fórmula. Vamos ver um exemplo que a gente vai entendendo um pouco melhor como é que funciona isso. O exemplo 1, gente, é um exemplo super simples para a gente entender e depois eu vou partir para exemplos um pouco mais complicados, ok? Determine de quantas maneiras você pode sair da cidade A e chegar à cidade C, passando pela cidade B, sabendo que da cidade A para a cidade B existem 2 caminhos e da cidade B para a cidade C existem 3 caminhos. Então, a primeira coisa, a gente vai analisar bem esse problema e ver quais informações que ele nos dá. Primeiro, ele fala assim, que ele quer que a gente determine de quantas maneiras a gente pode sair da cidade A e chegar à cidade C, mas obrigatoriamente a gente tem que passar pela cidade B. E aí, da cidade A para a cidade B, existem 2 caminhos. Então, eu vou colocar aqui 1, 2. E da cidade B para a cidade C, existem 3 caminhos. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Para a gente conseguir visualizar melhor, eu vou dar nome a cada um desses caminhos, né? O nome, no caso, vão ser números. Então, vai ser o caminho 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Agora, a gente vai fazer os pares de combinação de caminhos. A gente sabe que vai ter que passar por 2 caminhos, né? Eu vou ter que passar de um caminho que vai de A para B e um caminho que vai me levar de B para C. Então, primeiro, se eu sair de A e pegar o caminho 1, eu posso pegar o 1 e o 3, o 1 e o 4 ou o 1 e o 5, né? E qualquer um deles eu vou conseguir chegar de A até C passando pelo B. Então, vai ficar essa relação aqui. 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. E de A para B, passando pelo caminho 2, eu posso pegar o 2 e o 3, o 2 e o 4, o 2 e o 5. Então, vai ficar essa relação aqui. Tá um pouquinho... Isso. Agora dá para vocês verem certinho. Beleza. Então, eu montei aqui, né, pra gente visualizar cada uma dessas possibilidades. Porém, segundo o princípio fundamental da contagem, o que eu poderia ter feito para poupar do trabalho de fazer cada uma dessas combinações e etc.? Eu poderia ter simplesmente feito o produto entre essas 2 etapas. Ou seja, a primeira etapa eu vou passar de A para B e eu tenho 2 possibilidades na primeira etapa. Então, o meu K1 seria isso daqui. E o meu K2 seria 3 possibilidades, porque eu vou ter 3 possibilidades de chegar em B para C, que é a minha segunda etapa, né, para que o evento aconteça. O evento é eu sair de A, chegar a C, passando pela cidade B. Então, multiplicando aqui essas 2 possibilidades daqui com as 3 daqui, eu vou ter 6 possibilidades, que é como eu fiz aqui. 2 vezes 3 igual a 6 maneiras. Então, eu não precisaria ter nomeado isso daqui, eu não precisaria ter feito essa relação, e eu já saberia que são 6 maneiras. Por que é importante a gente saber isso? Porque nem sempre nós vamos conseguir fazer essa relação. Porque imagina se eu tivesse aqui 30 caminhos e aqui 60. Não ia ter condições de eu ficar combinando um por um e anotando e depois contar, né? Então, ficaria muito mais difícil, teria muito mais chances de eu errar isso. E numa prova do Enem, por exemplo, a gente sabe que tempo, né, é uma coisa muito preciosa. Então, é muito mais fácil se a gente souber aqui o princípio fundamental da contagem, que é isso, gente. O produto entre as etapas é o total de possibilidades do evento. Agora eu vou para o exemplo 2, que é um exemplo um pouquinho mais complicado.
Então, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7, determine quantos números naturais pares de 4 algarismos podem ser formados. Então, vamos lá. Eu tenho que formar números de 4 algarismos. Significa que eu vou ter 4 posições para encaixar 6 números. E ele quer saber de quantas formas diferentes eu posso fazer isso. Porém, esse número que eu vou formar aqui, organizando esses algarismos, ele obrigatoriamente precisa ser par. Então, quando é que um número é par? Quando ele termina em um número par, né? Todos os números pares, eles terminam, o último algarismo é um número par. Então, eu tenho aqui, dentre essa sequência, eu tenho 2 números pares, que são o 2 e o 4. Então, para essa última posição aqui, que eu já sei que tem que ser par, eu tenho 2 possibilidades, porque ele pode ser 2 ou pode ser 4. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho 2 possibilidades. Agora, para o resto aqui das posições, que são as outras 3 posições, eu não tenho nenhum critério, pode ser qualquer um desses 6 números que ele me deu aqui. Então, se eu posso ser qualquer um dos 6 algarismos aqui, então significa que eu tenho 6 possibilidades para cada uma das posições, exceto a última, que eu só tenho 2, a gente já viu por quê. Segundo o princípio fundamental da contagem, é o produto entre essas etapas, né, que vai me dar o total de possibilidades, então eu vou multiplicar todas elas. Essa multiplicação, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 2, vai ser igual a 432 números. Então, a gente pode formar 432 números naturais pares de 4 algarismos com esses algarismos aqui. Por isso que esse exemplo dá para a gente ver o que eu estava falando para vocês no outro exemplo, né? Que nem sempre a gente vai conseguir fazer aquelas combinações, então não tinha chance de eu fazer 432 combinações aqui e depois contar, que ia me dar muito mais trabalho. Então, sabendo o princípio fundamental da contagem, eu já fiz. Então, sempre que vocês se depararem com uma situação que dê para usar o princípio fundamental da contagem, usem, porque vai facilitar muito a vida de vocês. Bom, outra coisa super importante para análise combinatória é o fatorial. O fatorial trata-se de uma notação utilizada no estudo de arranjo, combinação e permutação, que são os tópicos de análise combinatória que nós vamos estar vendo aqui. E é definido pela seguinte fórmula. N fatorial, né, que é assim que se lê, vamos tentar aí a leitura, N fatorial ou fatorial de N, porque se isso aparecer escrito por extenso, por exemplo, vocês já vão saber o que é igual a N vezes N menos 1. Assim, olhando assim, parece uma coisa, né, um pouco difícil, talvez alguns não tenham compreendido, mas eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão ver como isso é super simples. Então, no exemplo aqui, o fatorial de 4 ou 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui, o nosso N aqui é 4, e aí vai ser aqui 4 vezes, né? N vezes, 4 vezes, N menos 1, 4 menos 1 é 3. Aí depois vai ser 4 menos 2, né? E assim sucessivamente. Então, a gente até chegar no 1. A gente não põe o zero aqui, tá? A gente para no 1, porque se colocasse o zero, todas as multiplicações iam dar zero, né? Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Então, 4 fatorial ou fatorial de 4 é igual a 24. E é assim que a gente vai fazer o fatorial. E ele é muito importante essa notação, porque quando for um número grande, a gente vai nos poupar de muito trabalho utilizando essa notação. A primeira coisa que nós vamos utilizar o fatorial é a permutação simples. E também vai utilizar o princípio fundamental da contagem. Vocês já vão ver como é que a gente vai fazer isso. Uma permutação de N objetos distintos é qualquer agrupamento ordenado desses objetos, de modo que se denominarmos Pn o número das permutações simples dos N objetos, então Pn é igual a N fatorial. Então, se eu tiver um número de objetos, esses objetos, pessoas, a gente fala que objetos, mas pode ser objetos, pessoas, letras, enfim, o que for que o problema estiver dando para você permutar, né, organizar de formas diferentes, então a gente vai ser esse número de objetos fatorial. A gente vai fazer o fatorial desse número N de objetos. É isso que a gente vai fazer em permutação, em simples, né, pelo menos. Então, no exemplo 1, nós precisamos organizar as pessoas A, B, C, D e E em fila. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Então, vamos lá. Se a gente tem as pessoas A, B, C, D e E, significa que essa fila vai ter 1, 2, 3, 4, 5 posições. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 posições. Eu vou fazer esse esquema para a gente visualizar bem isso no primeiro exemplo. No próximo, a gente já vai ser um pouco mais direto, tá? Então, vamos lá.
eu tenho as pessoas A, B, C, D e E, e aí eu tenho as 5 posições aqui que eu vou ter que colocar elas, eu vou ter que organizar essas pessoas aqui nessas posições da fila. E aí ele pergunta de quantas maneiras a gente pode fazer isso. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso colocar aqui A, B, C, D e E nessa fila. Então, aqui, vamos começar aqui pela primeira posição. Na primeira posição, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Por quê? Porque pode ser qualquer uma dessas pessoas aqui. Então, a gente vai ter ali 5 possibilidades para essa primeira posição. Porém, quando a gente for fazer a segunda, a gente já tem que saber que uma pessoa já ficou aqui. Então, essa pessoa, eu não vou poder repetir ela no segundo lugar. Então, eu já vou ter uma menos aqui possibilidades para essa segunda posição. Então, em vez de 5, vai ficar 4 pessoas, porque vamos supor que eu coloquei a pessoa A aqui. Então, se eu coloquei a pessoa A aqui, eu não vou repetir ela aqui de novo. Então, para essa segunda posição, eu vou ter B, C, D e E, que são 4. Então, eu vou ter mais 4 possibilidades para essa segunda posição. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu vou ter 3 para a próxima posição, 2 para a próxima posição, até que chego em uma só para a última posição. Então, espero que vocês tenham entendido aí qual é o raciocínio que a gente faz em permutação. E isso daqui que eu fiz, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né, que é o princípio fundamental da contagem. A gente vai ver aqui que é o produto entre essas etapas, então eu vou multiplicar todos eles. É a mesma coisa se eu tivesse feito 5 fatorial, né? Isso aqui vai dar 120 maneiras. É a mesma coisa se eu tivesse feito permutação de 5, que é igual a 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. Então, vamos supor que isso aqui fosse um número maior, se eu tivesse mais pessoas aqui, eu não ia ter condição de ficar fazendo aqui as posições e etc. Então, é mais fácil se eu fizer aqui pelo fatorial. Isso aqui foi só para a gente visualizar o que significa isso daqui, né? Então, vamos para o próximo exemplo. Na palavra norte, quantos anagramas podem ser formados e quantos começam com vogal? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que é um anagrama, né? Porque às vezes isso pode cair em problemas e vocês não vão saber o que é. Quando a gente tem uma palavra, a gente pode pegar as letras dessa palavra e organizar de várias formas diferentes. As formas que nós organizamos essas letras, que vão formar outras palavras, né? É os anagramas, a gente chama de anagramas. Essas outras palavras que a gente organiza com as mesmas letras se chamam anagramas. E esses anagramas, eles não precisam ser palavras com sentido, eles não precisam ser palavras que existem. É qualquer forma de organização ali dessas letras. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai responder aqui essa primeira pergunta. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra norte? E depois nós vamos ver aqui essa segunda pergunta de quantos vão começar com vogal. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ver aqui 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades aqui, 5 letras, né? Então, eu vou ter permutação de 5, que é aquele mesmo esquema. 5 posições que eu vou organizar com cada uma das letras, mas aí, quando eu colocar uma letra na primeira posição, eu já vou ter 4 para a próxima, 3 para a próxima, 2 e 1, e assim sucessivamente, igual eu fiz ali no outro exemplo. Então, eu já coloquei direto aqui a permutação de 5, que vai ser 120 anagramas. Então, eu tenho um total de 120 anagramas aqui com a palavra norte. E quantos vão começar com vogal? É isso que a gente vai ver agora. Na palavra norte, nós vamos ter a vogal O e E. Então, nós vamos fazer aqui nas posições, nas 5 posições que nós temos aqui, eu vou colocar que essa primeira daqui é um X, porque ela vai ser fixa. A gente sabe que essa primeira aqui é fixa, ela vai ser uma vogal. Então, nós vamos desconsiderar ela e fazer as próximas possibilidades. 4, 3, 2 e 1, que vai ser a permutação de 4, né? Multiplicando, né? Ok, permutação de 4. Então, o 4 fatorial é igual a 24. Permutação de 4 é 4 fatorial, então igual a 24. Beleza. Mas aqui, nessa primeira posição, a gente sabe que vai ser uma vogal. Ela é fixa, ok. Mas aqui, a gente tem duas vogais aqui na palavra norte. A gente tem O e E. Isso significa que para a letra O, existem 24 possibilidades. Para a letra E, existem mais 24 possibilidades. Então, além de eu fazer essa permutação de 4, eu vou ter que multiplicar por 2. Por quê? Porque eu tenho duas vogais aqui. Eu tenho duas possibilidades de ser vogal, entendeu? Então, se tivesse 3 vogais, isso é 3 possibilidades de ser vogal. E assim sucessivamente. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2. E aí sim eu vou ter 48 anagramas que começam com vogal. Então, a gente sabe que dos 120 anagramas que dá para fazer com a palavra norte, 48 vão começar com vogais. O exemplo
3, ele vai ser ainda um pouquinho mais complicado e vamos fazer então. Mas nada que, assim, que seja incompreensível. De quantas formas 6 pessoas podem se sentar numa fileira de 6 cadeiras? Se 2 delas, Arnaldo e Samuel, se recusam a sentar um do lado do outro. Então aqui a gente já sabe, né? A gente ignora aqui primeiro essa parte do Arnaldo e do Samuel não querer sentar junto. E vamos pensar aqui, 6 pessoas para sentar numa fileira de 6 cadeiras. Então isso aqui, eu tenho 6 posições para organizar 6 pessoas. Então eu vou ter uma permutação de 6, né? Que eu vou colocar aqui. Permutação de 6, 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Então, eu tenho 720 maneiras diferentes de organizar essas pessoas, essas 6 pessoas, em 6 cadeiras. Esse é o total de possibilidades, né? E agora, ele quer saber de quantas formas a gente vai poder organizar essas pessoas se o Arnaldo e o Samuel não se sentarem juntos. Mas para eu saber em quantas eles não se sentam juntos, primeiro eu vou ter que saber em quantas eles se sentam juntos, para que eu possa tirar aquele total. Então vamos descobrir em quantas eles se sentam juntos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou transformar isso do Arnaldo e Samuel sentarem juntos em uma das etapas do nosso evento. Então vamos ver. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posições, né? Como eu já tinha falado. Aí, vamos supor aqui que o Arnaldo e o Samuel, eles estão juntos aqui nesses 2 primeiros. E aí eu vou ter outras pessoas ali nas outras 4 posições, né? Que eu vou dar nomes aqui com letras. B, C, D e E. Ok. Mas aqui, o Arnaldo e o Samuel, eles estão juntos. E isso aqui vai ser uma etapa do meu evento. Então, eu vou transformar isso em uma coisa só. Isso aqui já é uma etapa do meu evento. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 etapas agora, né? Então, para eu seguir no princípio fundamental da contagem, eu tenho que multiplicar aqui essas etapas, então vai ficar permutação de 5 e não de 6, porque eu transformei esse primeiro aqui em uma coisa só, que é uma etapa do nosso evento, o Arnaldo e o Samuel ficarem juntos. Porém, nessa coisa do Arnaldo e o Samuel ficarem juntos, pode ser que o Arnaldo venha antes do Samuel, mas também pode ser que o Samuel venha depois do Arnaldo. Isso aqui é uma parte importante que pega muita gente em questões, porque a gente esquece que aqui dentro dessa etapa a gente ainda tem 2 possibilidades, né? Que é a ordem que eles estão. Então pode ser Arnaldo e Samuel, pode ser Samuel e Arnaldo. Então aqui eu vou ter que a permutação de 5, que aqui deu 120, eu vou ter que fazer ainda vezes 2, porque é 120 possibilidades disso aqui acontecer nessa ordem, mas eu vou ter mais 120 de ser o Samuel e o Arnaldo aqui trocados. Então, é 120 vezes 2, que vai dar 240. Agora sim, das 720 possibilidades totais de organizar essas pessoas em 6 cadeiras, 240 delas o Arnaldo e o Samuel sentam um do lado do outro. Logo, 720 menos as 240 formas, fica 480 formas em que eles não se sentam juntos. Então, ele pergunta, né, de quantas formas essas 6 pessoas podem se sentar numa fileira de 6 cadeiras, sendo que o Arnaldo e o Samuel não vão ficar juntos, são de 480 formas. Bom, agora a gente vai entrar numa parte de permutação que vai ter um outro porém, né? Que antes a gente não teve repetições, ou seja, a palavra que a gente fez anagrama não tinha nenhuma letra repetida, as pessoas eram todas pessoas diferentes, enfim, então não teve repetições nas permutações que nós fizemos até agora. Nessa parte aqui vai ter repetição. Então, o que significa? Nós vamos fazer, por exemplo, anagramas em que se repete a letra. Então, quando se repete, o que significa? Que vai ficar a mesma, se a gente fizer a permutação simples nesses casos, vai ficar a mesma coisa 2 vezes, vai ficar com repetição. Então, a gente tem que achar um jeito aqui de tirar essa repetição. Então, vai ser aqui, essa é a fórmula, né, que a gente usa para permutação com repetição. E eu vou mostrar para vocês agora num exemplo como é que isso funciona. Então, quantos anagramas podemos formar com a palavra aba? Então, aqui vai ficar repetido. Vamos supor aqui que eu fosse fazer a demonstração aqui, né? Só 3 letras, vai ficar 6 anagramas, né? 6 formas diferentes. Aí, vamos supor aqui que eu fosse colocar A, B, A, mas eu poderia colocar esse A aqui no outro lugar. Então, ia ficar A, B, A de novo.
Ou ia ficar tipo AAB, mas pode ser que esse A venha primeiro do que esse, não ia ficar AAB de novo. Então ia ficar repetindo. Então, para a gente tirar essa repetição, eu vou até colocar a fórmula aqui no cantinho para a gente ver como é que vai funcionar isso, tá? Para tirar a repetição, eu vou usar essa fórmula aqui, que vai ser, no caso, a permutação de 3, né? Que eu vou ter aqui 3 letras. 1, 2, 3. Então, permutação de 3 com repetição de 2. Porque aqui em cima eu vou colocar repetição, né? Então, a repetição aqui em cima vai ser de 2. Por quê? Porque a letra A que vai se repetir aqui 2 vezes. Então, vai ser permutação de 3 com repetição de 2. Que vai ficar isso daqui. 3 fatorial sobre 2 fatorial. O 2 fatorial, deixa eu explicar para vocês. Eu coloquei aqui para ficar fácil de vocês visualizarem, né? Mas o 2, né, você nem precisa colocar o fatorial, porque o fatorial de 2 vai ser 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2. Então, é a mesma coisa de eu colocar o 2 aqui sem o fatorial. Então, o 2, se você optar por não colocar o fatorial, também tá certo, tá bom? Então, vamos lá. 3, permutação de 3 sobre permutação sobre fatorial de 2, fatorial de 3 sobre fatorial de 2, perdão, vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Aí vocês reparem que aqui a gente está fazendo uma divisão, né? Isso aqui é uma fração, a gente está fazendo uma divisão. E quando a gente tem a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar. Então, eu cortei aqui de cima, cortei aqui de baixo. Isso aqui, gente, vai ajudar vocês demais quando for uma permutação de um número grande, porque daí eu não vou precisar resolver essa permutação. Eu posso fazer, representá-la dessa forma em cima e representá-la dessa forma embaixo e cortar as partes que são iguais. E aí eu vou me poupar de um trabalho muito grande. Então, essa forma aqui de resolver vai ser um quebra-galho muito grande para vocês se essa permutação fosse de um número grande, como a gente já vai ver aqui nos próximos exemplos. Então, eu cortei aqui em cima, cortei aqui embaixo, sobrou o 3. Então, quantos anagramas podemos formar com a palavra aba? 3. Porque, tirando as repetições, vão sobrar apenas 3 formas de organizar, que vai ser ABA, que é a primeira, AAB ou BAA. O resto ia ser repetição. Tá. O exemplo 2 pergunta quantos anagramas nós podemos formar com a palavra italiana. Tá, agora, essa palavra aqui, ela já vai ser um pouquinho mais complexa. Por quê? Primeiro, porque ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, se ela tem 8 letras, já vou ter uma permutação grande. Se tentem fazer aí 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vai dar um número muito grande. Então, o que a gente vai fazer para se poupar disso? Vocês já vão ver aqui comigo. Então, eu vou ter aqui 8 letras, e além dessa palavra ter 8 letras, eu vou ter uma repetição de 3 vezes a letra A e de 2 vezes a letra I. Então, eu vou ter 2 repetições aqui para tirar da permutação, do total, né? Então, vai ficar da seguinte forma: permutação de 8, que é o número total de letras, com repetição de 2 e 3. É dessa forma que a gente vai escrever aqui. Aí eu vou pegar esse número que eu coloquei aqui, o total, ele sempre vai em cima, tá? Ele sempre vai ser o numerador aqui da fração. Então, vai ser 8 fatorial sobre 2 fatorial e 3 fatorial. Quando eu coloco ele assim, significa que eu estou multiplicando, tá? 2 fatorial vezes 3 fatorial. Ok. Aí eu vou representar de outra forma. Eu vou resolver esse 8 fatorial até chegar aqui no 3 fatorial, tá? E aí, como eu falei para vocês, quando a gente tem a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, a gente corta. Então, o que aconteceu aqui? Eu já me poupei de resolver esse 8 fatorial inteiro. Eu só vou precisar resolver ele até o 4 agora. Então, isso aqui já é um trabalho que eu me poupei. Então, se fosse aqui um 10 e eu tivesse e aqui embaixo eu tivesse um 5, eu só ia precisar desenvolver esse fatorial de 10 até o número 5 para que eu possa cortar ele com o 5 aqui de baixo. Porque aí eu vou estar me poupando de um trabalho muito grande dessas multiplicações e de mexer com um número muito grande também, que em provas como o Enem e em vestibulares também, a gente não tem o auxílio da calculadora. Então, para fazer essas contas na mão com números grandes, dificulta a nossa vida, leva mais tempo. Então, o que a gente quer aqui é poupar tempo, é fazer as coisas da maneira mais fácil possível. E essa é uma das maneiras mais fáceis. Então, eu cortei ali em cima, cortei aqui embaixo, agora sim eu vou resolver. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 é 6.720 e 2 fatorial a gente sabe que é 2. Então, 6.720 dividido por 2, 3.360. Então, nós podemos formar 3.360 anagramas distintos com a palavra italiana. Então, a gente conseguiu retirar aqui todas as repetições.
Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma de verdade e boa sorte na resolução da lista de exercícios. E é isso, até a nossa próxima aula.